Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo aqui que eu tô postando. E bom, para quem não sabe, né, eu sou bacharel e mestre em física e atualmente eu faço meu doutorado em física. Por conta disso, sempre tem, né, algum ouvinte aqui do meu canal que me pergunta: Felipe, você mexe com o que exatamente na física? Qual é a sua área de pesquisa? Qual é, né, o assunto que você trabalha, que você explora no seu doutorado? Né, como sempre aparece essa pergunta, e eu já respondi essa pergunta de uma forma mais geral, né, mais genérica, eu decidi fazer um vídeo aqui, né, para especificar mais sobre isso, né, com o que eu trabalho no meu doutorado. Né, eu já falei em vídeos anteriores que o meu doutorado ele é na área de gravitação quântica de laços. No meu mestrado eu segui para a parte de relatividade geral, né, trabalhei mais especificamente com a termodinâmica de buracos negros, inclusive já fiz muito vídeo sobre isso aqui no canal. E depois, no doutorado, eu ainda continuei na gravitação, só que eu fui para problemas de gravitação quântica. Mais especificamente, eu segui para a área da gravitação quântica de laços, que é uma das descrições de gravitação quântica. Mas então, né, vamos fazer aqui agora um vídeo explicando exatamente o que eu trabalho na parte de laços. Qual que é o contexto dos problemas que eu estou trabalhando no doutorado. Mas bom, aproveitando esse início de vídeo, você deve ter percebido que, olha só, eu estou com uma camiseta extremamente bonita e conveniente para o momento, que é a camisa Relatividade Geral, né? Essa é uma das camisas que eu tenho na lojinha do canal, né? Caso você não saiba, o canal tem uma lojinha com diversas camisas com estampas de física e também tem um punhado de caneca legal pra caramba. Se você se interessar por algum dos produtos, fica a dica, eu estou deixando aqui no comentário fixado um cupom de desconto, né, para poder abaixar um pouquinho o valor da sua compra. Né? No caso, fique esperto, porque sempre que eu coloco algum cupom de desconto em algum vídeo no canal, ele dura só a semana que o vídeo é o vídeo do canal. Então, na quarta-feira que vem, esse cupom de desconto não vai estar mais valendo. Além disso, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você tem acesso a diversos benefícios, como, por exemplo, acesso aos cursos que eu ainda não postei no canal, né, acesso a conteúdos dos cursos que já estão postados, né, conteúdos adicionais, além, claro, né, de você sempre ter desconto na loja do canal. E claro, fica aqui um agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Pois bem, começando do início, né, como eu comentei no início do vídeo, a área que eu trabalho no doutorado, a área geral, é da gravitação quântica de laços, que é uma das descrições de gravitação quântica. A gravitação quântica de laços, ela é somente uma gravitação quântica. Ela não é como, por exemplo, teoria de cordas, que é uma teoria de tudo, que tenta explicar, né, uma unificação geral. Não. Laços é somente uma gravitação quântica. É somente uma descrição quântica da gravidade. Como é a gravidade em escalas quânticas. De maneira geral, a gente sempre tende a achar que as gravitações quânticas, elas são muito fora da caixinha. Elas têm que assumir um punhado de coisas, elas são muito espalhafatosas, muitas dimensões e não. Isso depende muito de qual gravitação quântica você está analisando. Quando a gente fala de gravitação quântica de laços, ela é uma descrição bem pé no chão. Né? Para ser mais exato, as únicas duas coisas que a gravitação quântica de laços assume é mecânica quântica e relatividade geral, que são as duas descrições da natureza que a gente sabe que estão coerentes no seu regime, né, de aplicação, e, né, gravitação quântica de laços parte daí. Ela não parte de uma ideia mais fundamental, algum caráter mais fundamental da matéria. Por isso que eu digo que ela é só uma gravitação quântica e não uma teoria de tudo. Quando a gente fala de gravitação quântica de laços, existem duas construções. A primeira delas, que é a mais antiga, né, a que surgiu primeiro, é a descrição canônica, que segue uma prescrição de quantização semelhante com um punhado de outros sistemas. Que é, você faz a descrição hamiltoniana do seu sistema, nesse caso aqui da gravidade, né, você tem suas posições e seus momentos, e você impõe as relações de comutação. No caso da descrição canônica da gravitação quântica de laços, a variável que a gente utiliza é a conexão de Azteca, que é uma conexão SU2, e no caso o momento canônico associado a essa variável é a densidade de fluxo das triadas no espaço-tempo. A gravitação quântica de laços ela parte de uma descrição de tetradas da relatividade geral, que é importante para que a gente consiga acoplar a relatividade com partículas de spin meio, né, com férmions no caso. Se você usa a descrição só em termos de tensores, ela acopla muito bem com bósons, mas com férmions tem problemas. Nesse sentido, tem até muita gente que acha que a descrição de tetradas é mais fundamental. Mas enfim, a descrição canônica, ela parte disso, né? Definir o seu espaço de fase e aí você quantiza o seu sistema partindo para as relações de comutação, enfim, uma prescrição padrão
de quantização que a gente tem na física. Daí a gente tem a segunda construção, que é a que eu trabalho, que é a descrição covariante, a descrição da gravitação quântica de laços por spin-foams. Ela leva em conta a dinâmica em termos das integrais de trajetória, né, que é aquela integral de Feynman, né, que você soma em todos os caminhos possíveis, enfim. Essa seria a descrição spin-foam da gravitação quântica de laços, enquanto a descrição canônica seria o análogo à quantização canônica mesmo que a gente vê, né, no contexto de mecânica quântica. Então a gente tem essas duas, né, construções. Eu trabalho com a de spin-foam. Por ser uma descrição de gravitação quântica, a gravitação quântica de laços tem como objetivo descrever como é a característica quântica do espaço-tempo, quais são os estados que descrevem a geometria do espaço-tempo. Evidentemente, se você já estudou mecânica quântica, você sabe, né, que características do regime quântico são muito diferentes das características do regime macroscópico. Porém, como tudo que é macroscópico é construído a partir de sistemas microscópicos, toda vez que a gente está na mecânica quântica, existe um limite que nós chamamos do limite clássico. Ou seja, qual é o limite que nós temos que aplicar à mecânica quântica para que a gente consiga chegar, né, na mecânica clássica, no caso. Nem sempre esse limite é tão óbvio, né? Para muitos sistemas físicos esse limite é bem difícil, inclusive tem muito tema de pesquisa de limite clássico, inclusive eu trabalho com umas coisas de limite clássico que eu vou comentar. Mas enfim, né, o limite clássico mais tradicional, né, se você já estudou mecânica quântica, é o h indo para zero. Esse é o limite mais tradicional. Só que você pode entender o seu sistema quântico para o limite clássico de diferentes formas. Quando a gente vai estudar gravitação quântica, estudar o limite clássico tem uma importância muito grande porque a gente ainda não sabe qual é a descrição quântica da gravidade. Os efeitos de gravitação quântica no regime quântico da gravidade ainda são regimes que a gente não consegue alcançar em toda a plenitude experimentalmente. Agora, a gente sabe como a gravidade se comporta classicamente, é relatividade geral. Então, é bem estratégico, quando você trabalha com uma gravitação quântica, você trabalhar com um regime semiclássico. Você tentar descrever quais são os estados do sistema que correspondem aos estados clássicos do seu sistema físico. Porque se o limite clássico a gente conhece, uma forma de você verificar se a sua descrição quântica é consistente é se ela consegue prever o limite clássico. Então, né, quando a gente está na gravitação quântica de laços, existe uma linha de estudo que é, né, uma pesquisa em torno dos estados que nós chamamos de estados semiclássicos, ou também chamados de estados coerentes. Esses estados, então, são os estados da geometria que eles têm um jeitão de estado clássico. Seria o análogo da mecânica quântica a quando a gente descreve os elétrons por pacotes de onda. Você deve se lembrar dessa noção, pelo menos. Quando você quer tratar um elétron quanticamente, mas pensando nele classicamente, você pensa nele como um pacote de onda. É exatamente o estado semiclássico, o estado coerente. A mesma coisa existe para a gravitação quântica de laços. Existem estados que são os estados coerentes, os estados semiclássicos, que fazem essa comunicação e que prevêem a geometria clássica no limite adequado. Quais seriam os estados semiclássicos no contexto de gravitação quântica de laços? Existem muitos tipos de estados coerentes, cada um deles com uma vantagem, mas os mais famosos são os estados Levine Speciale e os estados Hit-Kernel. No caso, os estados Levine Speciale são estados centrados na geometria intrínseca clássica. Então eles têm, né, o comportamento que a gente espera, né, num limite clássico, que é, olha, na mecânica quântica tudo é probabilístico, mas a probabilidade ela é bem centrada em torno do valor médio. E quando a gente toma o sistema macroscópico, as incertezas tendem para zero, tem todo esse comportamento, só que na geometria intrínseca. Existe curvatura intrínseca e extrínseca. Os estados Levine Speciale são centrados na geometria intrínseca. Então são bem interessantes quando você está querendo fazer descrições da geometria intrínseca do espaço-tempo no limite clássico. E o outro estado que eu comentei, né, que são os estados Hit-Kernel, também conhecidos como estados extrínsecos, são estados coerentes que são centrados, né, tanto na geometria extrínseca quanto na geometria intrínseca. Então, por conta disso, eles são bem utilizados para poder fazer nessa comunicação do regime quântico para o regime clássico, né, e tentar entender um pouquinho melhor como é que é a construção desses estados, né, da transição do quântico para o clássico. Então, só para dar mais um passo, né, no grau de especificidade, eu trabalho com gravitação quântica de laços nesse contexto, né, de regime semiclássico. Né, de trabalhar com quais são os estados quânticos da gravidade que são compatíveis, né, enfim, no regime semiclássico, que a gente consegue estudar essa transição do quântico para o clássico. Eu tenho trabalhado com estados dessa forma. Como gravitação quântica é uma descrição quântica da gravidade, evidentemente ela incorpora noções da teoria quântica de campos, que é a nossa descrição da mecânica quântica relativística, né, mecânica quântica com relatividade especial. Se você já estudou teoria quântica de campos, tem um resultado que é extremamente conhecido, que é o seguinte: se você faz medições de algum campo quântico qualquer
em pontos diferentes do espaço, sei lá, você mediu o campo em 2 pontos, você mediu o campo em 3 pontos, não interessa. Você fez a medida, né, de qual é o campo quântico naqueles pontos, em um punhado de pontos, né, enfim, você tem aqueles valores todos das medições. Existe uma correlação entre essas medidas, né? Essas correlações, elas são dadas pelo que nós chamamos das funções de n pontos. E no caso, essas funções de n pontos são bem importantes porque com elas você consegue, né, reconstruir o campo como um todo. Ou seja, as correlações envolvidas em um campo quântico são extremamente importantes para caracterizá-lo completamente. Quando a gente estuda o campo gravitacional fora do regime da gravitação quântica, mas num contexto de teoria quântica de campos em espaços curvos, as perturbações do campo gravitacional podem ser tratadas quanticamente sem nenhum tipo de problema. Quando você quantiza essas perturbações e analisa como é o comportamento das correlações envolvidas, né, nessa perturbação do campo gravitacional, as correlações têm uma cara bem definida. Elas decaem com o inverso do quadrado da distância. O que isso significa? Significa que, se você estiver analisando, a partir da gravitação quântica de laços, algum problema envolvendo o campo gravitacional, que as correlações do campo são importantes, seria conveniente que os estados semiclássicos, né, ou seja, os estados coerentes que você está utilizando, apresentassem no limite clássico exatamente esse comprimento de correlação, né, decaindo com o inverso quadrado. Porém, quando a gente analisa os estados conhecidos, né, semiclássicos da gravitação quântica de laços, o comprimento de correlação deles decai exponencialmente e não com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, as correlações do campo gravitacional descrito por esses estados semiclássicos no regime clássico, né, no regime semiclássico, eles decaem mais rapidamente do que eles deveriam para poder descrever o campo gravitacional de fato. Ou seja, por mais que todos esses estados semiclássicos, né, esses estados coerentes que nós utilizamos na gravitação quântica de laços, sejam úteis quando você está querendo, né, analisar o comportamento semiclássico da gravidade em contextos que as correlações, né, não interessam, se você quer descrever a gravidade como um todo, se você quer saber realmente qual é o estado coerente, qual é o estado semiclássico que de fato descreve a nossa geometria, ela não pode ser nenhum desses estados coerentes que a gente já tem. A partir disso, surgem duas perguntas naturais. A primeira delas é, como é que a gente faz para poder construir estados semiclássicos que apresentem o comprimento de correlação decaindo da forma adequada? E a segunda pergunta é, como é que essas correlações no regime quântico influenciam na curvatura no regime clássico? Porque quando você coloca correlações, quando você coloca emaranhamento, né, que é uma forma de correlacionar estados quanticamente, você muda o seu estado quântico. Se você muda o estado quântico da gravidade, você vai mudar a curvatura do espaço-tempo. Como é que essas correlações impactam, né, no regime semiclássico na curvatura? E essas duas perguntas norteiam o que eu trabalho no meu doutorado. Eu trabalho exatamente com essa questão de como construir os estados semiclássicos da gravidade, a partir da gravitação quântica de laços, que tenham as correlações corretas, e como essas correlações acabam influenciando, né, no campo gravitacional. E aí, claro, existem formas diferentes de tentar atacar o problema, né? Enfim, obviamente é um problema que não é nem um pouco simples, mas é um problema extremamente legal, é um problema que me fez, né, ganhar um certo gosto de novo com a física, porque eu tinha ficado um pouco decepcionado, né? Decepcionado não, mas um pouco frustrado com um punhado de coisas, né, que estavam acontecendo, que inclusive eu vou fazer um vídeo depois, porque eu imagino que muitas, né, pessoas que estão vendo esse vídeo talvez se identifiquem com a minha situação, então pode servir como um conforto, mas enfim, né, esse contexto me trouxe de volta para todo o ânimo que eu sempre tive na física. Então, é isso. Para quem sempre perguntou, é isso que eu mexo no doutorado. E é isso também pro vídeo. Se eu já respondi a pergunta do que eu mexo no doutorado, então encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixa aqui nos comentários. Achou legal? Enfim, você trabalharia com esse tema? Detesta esse tema? Enfim, deixa aqui seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.